Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos falar sobre o fracasso da fé. E eu já quero adiantar para você que este vídeo não se trata de religião. É um vídeo que trata sobre um aspecto da nossa mente. Muitas vezes nós ouvimos, eu principalmente, que fui criado num lar extremamente religioso, ouvia muito a palavra tenha fé. E hoje se ouve nas redes sociais, eu ouvi há poucos dias um vídeo, inclusive comentei com minha esposa, um rapaz que falava sobre fé e dizia: o grande segredo da vida é fé, você tem que ser positivo e tem que ter fé e etc. E eu comentei com ela e falei: é muito fácil dizer tenha fé, né? Com minha esposa, inclusive, que está aqui me auxiliando. É muito fácil dizer tenha fé, mas na hora da dificuldade, na hora do desafio, a fé desaparece. E por que isso acontece? Tem uma famosa história bíblica que conta a história de Pedro, que quando viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: mestre, eu posso ir ao teu encontro? E Jesus disse: venha, Pedro. Então Pedro saiu caminhando sobre as águas, todo tranquilão. E quando viu uma onda gigante, o que aconteceu? Pedro se apavorou e começou a afundar. Começou a afundar e pediu socorro para Jesus. Socorro, mestre! E Jesus foi lá, pegou na mão do Pedro. E por que Pedro se apavorou? Por que a fé não funcionou? A gente vê exemplos de pessoas que nunca falaram em público ou falaram uma única vez na escola, lá na infância. E nesta ocasião ela foi vaiada ou ela foi criticada pelos coleguinhas ou deu um branco nela e ela não soube falar nada do que estava programado. E ela fica apavorada, aterrorizada em falar em público, como aconteceu comigo. Como eu disse, criado num lar extremamente religioso, e eu tinha às vezes oportunidade, eu era frequentador da igreja, eu ia junto com meu pai, e eu ia forçado, porque meu pai dizia: meu filho tem que ir para a igreja, meus filhos têm que ir, né? Tem que fazer o que eu determinar. Então a gente era forçado a ir para a igreja. E eu tive uma oportunidade para cantar. E disseram: depois da próxima oportunidade, o irmão Marcos irá cantar. E aí eu fiquei torcendo, nesse momento parece que o tempo parou para mim. Eu não vi nem que hora a outra pessoa parou de falar, quando pensou já era a minha vez, porque eu fiquei pensando qual é o hino que eu vou cantar, o que será de mim, e eu fiquei procurando. Então foi uma surpresa para mim, eu fui pego de surpresa e aquilo foi bem traumatizante. E quando chegou na hora de cantar, eu peguei o microfone e eu comecei a atravessar o ritmo da música, e eu sabia cantar, mas eu atravessei o ritmo, eu cantei fora do tempo, não cantei a música incompleta, só um pedaço, e ficou visível que eu não fiquei à vontade ali, que eu fiquei bem aterrorizado. E depois dessa situação, ficou muito tempo que eu não quis saber de cantar, de receber oportunidade, de ir lá na frente, me manifestar ou falar em público, fazer qualquer coisa em público. Foi um grande desafio. E tem muitas pessoas que passam por isso e depois que ficam adultas, elas recebem uma oportunidade para falar em público e elas não adianta elas dizer que vão ter fé. Elas dizerem que vão ter fé. Dizer para uma pessoa dessa: tenha fé que você vai se sair bem, se prepare bem e você vai se sair bem, não funciona. É ilusão. Por que isso acontece? E aí a gente vai falar agora sobre o subconsciente. O subconsciente trabalha com referência de experiências passadas, como exatamente a que eu acabei de citar, sobre um evento de falar em público. O subconsciente ele vai buscar todas as experiências
todas as referências que tem relacionadas a essa área e vai formar uma síntese, uma ideia central para preparar você, para você ter uma ideia de que vai nortear você de que atitude deve tomar. Tem uma história, um caso que aconteceu comigo e com a minha irmã, quando nós éramos crianças, para mostrar como o subconsciente adota as referências e leva isso muito a sério. E é assim que nós funcionamos. Nós fomos pescar uma vez, eu tinha meus 10 anos de idade. E eu e a minha irmã do meio, que não é a mais nova. Então, somos 3. E a minha irmã, quando voltávamos para casa com a rede de pesca, e o local de pesca era perto de casa, nesse local onde a gente morava. Era uma área campestre. E a minha irmã ficou muito assustada com um homem que, no meio do caminho, ele resolveu assustar a gente. Encontrou a gente na estrada, que não ficava distante, mas para nós que éramos crianças, aquilo ali foi muito assustador, principalmente para minha irmã. Eu já estava acostumado, já tinha pescado outras vezes, já tinha encontrado outras pessoas. Eu sabia que aquilo ali não representava um risco, um perigo tão grande. Mas a minha irmã, que tinha saído a primeira vez para pescar comigo, e nós encontramos esse homem que assustou a gente no caminho, ela ficou muito aterrorizada com isso. E nós trazíamos uma rede de pesca na mão, e a gente encostou essa rede de pesca num arame farpado, numa cerca de arame farpado. E quanto mais a gente tentava desenroscar a rede, mais a rede enroscava, porque a gente estava aterrorizado com aquele homem assustando a gente, dizendo que ia levar a gente, dizendo que ia capturar a gente e tal. E a minha irmã chorava apavorada com aquilo, e a rede enrolava ainda mais no arame farpado, e essa situação foi ficando cada vez mais difícil. E isso resultou em uma fobia para minha irmã. A minha irmã deveria ter seus 8 anos de idade, e quando ela ficou adulta, ela desenvolveu uma fobia a espaços abertos. Locais onde não tinha casa, locais onde tinha muita área de campo, que não tinha casa, ela começava a ficar em pânico. Ela começava a entrar em pânico. E aí ela teve que procurar ajuda psicológica para aumentar as referências dela com relação a esses espaços, principalmente trabalhando metáforas terapêuticas, e ela começou a ampliar esse universo de eventos. Ela começou a ampliar essas referências, e ela voltou a ter uma vida normal. Ela consegue viajar normalmente hoje, graças a a ampliar esse campo de referências, a ter mais referências com relação a campos abertos. E esse é um exemplo de como é que nós funcionamos, como funciona a nossa mente e as nossas crenças. O que é a crença? Ela é o resultado que o subconsciente ele obtém de todas as experiências e seus respectivos aprendizados. Então, aquilo que você aprendeu com certas experiências, o subconsciente vai guardar para usar na hora que você precisar novamente daquilo. Assim como aconteceu com a minha irmã. Quando ela precisava viajar para espaços abertos, espaços onde não tinha casa, espaços bucólicos, campestres, o subconsciente trazia para ela exatamente a lembrança e o aprendizado daquela experiência, daquela única experiência que ela tinha obtido ao sair para pescar comigo. E é isso que acontece em outras áreas, como as áreas sobre os negócios, as áreas sobre as finanças, relacionamentos e assim por diante. Então, dizer para minha irmã, por exemplo, tenha fé, minha irmã, que você vai se dar bem nesse espaço aberto. Isso simplesmente não funcionaria.
De forma nenhuma, porque o subconsciente, ele é mais de 90%, ele é 93% aproximadamente, 93% da nossa mente. Por isso que não funciona. É por isso que o nome desse vídeo é o fracasso da fé. É exatamente para mostrar, o objetivo aqui é mostrar como a nossa mente funciona. E por que muitas vezes as pessoas se enchem de palavras, eu tenho fé, eu vou confiar e etc. E na hora H, ela se desespera. Não tem fé. Não adianta. E não é culpa dela. Só precisa ser entendido isso. Não é culpa da pessoa que não tem fé. Como é que 7% vai lutar da mente consciente e vai vencer 93%? Essa é a questão que eu estou colocando aqui hoje pra gente. Uma pessoa que nasceu numa família pobre, por exemplo, uma família onde todo mundo fala que os ricos têm dinheiro porque roubam, que o rico não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Pessoas que se acostumaram a viver de migalhas, a viver de coisinhas pequenas, a não pensar grande, porque aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai e assim por diante. E aquela pessoa começou ouvindo isso, essas histórias. E os modelos que ela tem são esses. O pai, a mãe, os familiares. Como é que essa pessoa vai ter fé na prosperidade? Como é que isso vai funcionar? Impossível funcionar com a fé. Como é que uma pessoa que teve vários relacionamentos abusivos e formou uma crença que homem não presta, ou que mulher não presta, e através da fé ela chegue ao pleno conhecimento, e através da fé ela diga, eu vou resolver meus problemas de relacionamento ou meus problemas financeiros, eu vou acreditar, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar, agora eu vou confiar mesmo, e é um processo de fé, o problema é meu, eu que não estava confiando, agora eu vou confiar. Isso é ridículo, simplesmente ridículo, porque fé não resolve esse tipo de coisa. A fé, ela é muito mais resultado de uma consciência. Segundo a mecânica quântica, o subconsciente é uma onda de energia, que transporta energia. E segundo estudos da biologia, na área da epigenética, o subconsciente é um conjunto de memórias arquivadas no DNA, sendo adquirido por meio das experiências e também por meio da herança genética. O fato é que, através das experiências, é possível alterar os próprios genes. É possível ativar DNA, através das próprias experiências, daquilo que vai se vivendo, do ambiente ao redor, do que se acredita sobre o ambiente, vai se modificando o DNA. Significa que para mudar a crença, é preciso adicionar novas experiências na área que você quer mudar. E isso pode ser feito através de metáforas. Por quê? As metáforas são muito importantes para a mudança de crenças da gente. Porque a gente não precisa passar necessariamente pela experiência. Basta a gente saber de alguém que passou pela experiência. O nosso subconsciente, ele se identifica com um protagonista, com um personagem de uma história. São os arquétipos. Nós funcionamos com arquétipos. No universo, as coisas funcionam com arquétipos, com símbolos. É assim que a gente entende, é a nossa linguagem mais básica, a linguagem em que a gente nem precisa raciocinar sobre o assunto. O subconsciente, ele pega essa comunicação inconsciente do ambiente, inclusive do inconsciente coletivo, mas, neste caso, tratando de ambiente, do que está ao redor das pessoas. É isso que o subconsciente vai entender como a mensagem que deve ser observada. E aquelas pessoas que rodeiam você, o
Seu subconsciente vai estar modelando exatamente alguém. Vai estar modelando um personagem. Porque tem uma frase que diz assim: você é a média das 4 pessoas que estão mais presentes na sua vida. Isso é uma forma de dizer que seu subconsciente está modelando alguém daquelas pessoas do seu círculo que estão mais presentes, que estão mais próximas a você. Então, seu subconsciente vai trabalhar exatamente com metáforas. Uma vez que a gente entende isso, nós podemos alterar as nossas próprias crenças, nós podemos alterar o nosso próprio comportamento, porque a nossa mente consciente é apenas 7% e ela não vai vencer 93%. Tá? Então, a solução para nós mudarmos isso é nos cercarmos de pessoas que obtiveram sucesso naquilo que a gente quer ter. Essa é a solução. Além de nos cercarmos de pessoas de sucesso, pessoas que tiveram resultados bons, a gente também pode colocar no nosso ambiente, na nossa casa, mensagens, frases, livros, fotografias de pessoas que tiveram resultado, que são uma boa referência que a gente quer adotar. Frases, anotar numa cartolina um resumo de um livro, as principais ideias. Colocar aquelas coisas que foram muito importantes para você, que marcaram o que você quer que permaneça na sua vida, coloque no seu ambiente. Coloque lá num quadro, na parede, coloque em algum lugar para que você se cerque dessas referências. Porque além de você se cercar de referências pessoais boas, você também vai estar se cercando de referências de outras pessoas que são modelos. Porque não adianta você dizer assim: eu não vou modelar ninguém, eu não quero modelar ninguém. Isso não funciona. Inconscientemente você vai estar modelando alguém do seu ambiente, alguém das pessoas que estão convivendo com você por mais tempo. É inconsciente. Essa é a questão. É inconsciente. Então, para que você triunfe na vida, para que você triunfe nas suas ideias, nos seus projetos, é necessário que você adote boas referências. Aumente o número de referências que você tem, para que você não caia na hora da dificuldade, na hora do problema, você acaba incorrendo no mesmo erro e acredite e ainda ache que é um problema seu, que é uma falha sua por não ter tido fé, por não ter tido confiança e etc. Tem uma mensagem, Jesus disse, a fé sem obras é morta. E ele está falando exatamente disto, que não adianta a pessoa dizer assim: eu tenho fé, e não praticar nada coerente com aquilo que ela está dizendo. Ou seja, se você fala: eu tenho fé que sou próspero, as suas obras têm que ser cercar-se de pessoas que são prósperas, cercar-se de ideias que são de prosperidade e de livros que falam sobre prosperidade. Seu ambiente tem que ser um ambiente que corresponda com prosperidade e assim por diante. Então, a fé sem obras é morta nesse sentido. Portanto, o fracasso da fé significa uma falta de conhecimento, como funciona a mente, como funcionamos, e querer usar simplesmente uma ideia vaga sobre fé, achando que isso vai resolver as coisas. Não vai. Isso é um fracasso total da fé. A fé, ela deve ser observada, deve ser tida como um processo de autoconsciência. Porque eu conheço como funciona a minha mente, então agora eu confio no que vai acontecer. Por um conhecimento de causa, porque eu sei como as coisas funcionam. Se você adotar essas ideias na sua vida, você sim terá sucesso nas suas ideias, seus projetos, na sua vida. Você vai triunfar na vida. E esse é o meu desejo profundo, que você triunfe na vida. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal
e nos ajude a aumentar e ampliar esse trabalho. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um grande abraço, um beijo no seu coração.